Boa tarde a todos. Olha, gente, a gente ficou de continuar esse finalzinho do vídeo, né? Esse vídeo é bem rapidinho, tá? E a gente ficou de falar sobre o que é CNTP, ok? Condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, assim, eu vou colocar aqui no modo de apresentação, tá? Vamos ver se a gente coloca aqui no modo de apresentação, vai ficar melhor, tá? Então, assim, condições normais de temperatura e pressão significa dizer que quando a gente faz uma experiência nessas condições, a gente tem uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273 graus Kelvin, vocês já estudaram a escala Kelvin, e a pressão de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, tá? Que é a coluna referente à medição ao nível do mar, tá? Pressão atmosférica. Então, quando a gente diz que um gás se encontra na CNTP, é justamente isso que eu falei. É quando a pressão é 1 atmosfera, vocês já viram isso, pressão atmosfera ao nível do mar, que é 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm, e quando a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 graus Kelvin, ok? Então é importante, né? Então, assim, foi confirmado, foi calculado, né? Foi achado através da ciência de cálculos de volume molar, que esse termo aqui, volume molar, é justamente o volume ocupado por um mol de gás. Quando você está medindo o gás, esse gás tem um volume, além dele ter uma massa, porque essa massa pode ser em gramas, ele pode ser também medido, avaliado em volume, tá certo? Então, um mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros. Isso se ele estiver nas condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, não esqueçam disso, esse 22,4 não é uma grandeza exata, é um número inexato, vale para quando você tiver um mol de gás, tá? Na CNTP. Se ele não tiver nas condições normais de temperatura e pressão, essa relação ela não vale, ok? Então vamos lá. Vamos lá para uma questão, porque a gente trabalha na questão fica bem melhor, tá? Olha como está aqui. Assinale a alternativa correspondente ao volume ocupado por 0,25 mol de gás carbônico. Olha a substância que ele deu, dióxido de carbono, né? O gás carbônico. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então, se ele fala que é CNTP, a gente já sabe da relação. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, né? Caneta, ó. Você sabe que na CNTP, ó, ele deu a quantidade de mol de CO2 e fala também na CNTP, certo? Ele quer saber o volume. Então, como é CO2, a gente pode fazer uma relação interessante, ó. Como é CO2, a gente vai calcular primeiro o carbono, né? Carbono é 12. Vamos saber quanto é a massa molar do CO2, tá? Carbono é 12, certo? Eu vou multiplicar por 1, porque só tem um carbono, né? E aí eu só tenho aqui 12. Tá? E aí eu tenho oxigênio. Oxigênio eu sei que é, desculpa aí, isso é meio todo, 16, né? Mas lembre-se que oxigênio aqui eu não tenho um só, eu tenho dois átomos de oxigênio. Eu vou multiplicar por 2. 16 vezes 2 dá 32. Beleza, se eu somar tudo aqui, eu vou ter 44, certo? Ficou um pouquinho aqui ruim da gente entender. Deixa eu colocar aqui a borrachinha pra gente trabalhar melhor. Deixa eu pegar a caneta, tá certo? Então, 44, o que esse 44 que eu calculei? Gramas por mol. Lembra disso? Importante, né? Beleza. Então, eu estou dizendo que em 1 mol de CO2 eu tenho 44 gramas. Então, eu repito aqui, tá? Ó, 1 mol de CO2. Ficou um pouquinho. Vou pegar a borrachinha aqui, que é para a gente apagar aqui legal, certo? Não ter
1 mol, certo? De CO2 equivale a 44 gramas. Beleza, 44 gramas. Tá. Mas lembre-se que você aprendeu que quando eu tenho na CNTP, se o gás estiver na CNTP, a substância estiver nas condições normais de temperatura e pressão, esse 1 mol equivale também a 22,4 litros. Ó, 22,4 litros. Litros L, né? Então eu relaciono mol com grama e mol com litro e gramas com litro. Então se eu quiser relacionar mol com litro, eu posso, nessas condições, certo? Como ele deu 0,25 mol, eu coloco aqui embaixo, ó, 0,25, certo? Mol embaixo de mol, e calculo o valor de quê? Se ele pedir a massa, eu vou calcular aqui x grama, né? Mas se ele quiser volume, eu vou calcular y, você entendeu? Y litros. Então eu vou relacionar 1 sobre 0,25, 1 dividido por 0,25, e aí eu vou igualar isso a 22,4 sobre quanto? Sobre y, tá? E aí eu vou fazer assim, multiplicar 22,4 vezes 0,25. Bem simples. Não vou nem fazer essa conta. Você mesmo vai fazer, certo? E você vai achar tantos litros, certo? Litros. Você vai achar, tá? Vai achar aí tantos litros. A interrogação tá para você fazer, tá bem? Tá bom? Então você vai multiplicar 22,4 vezes 0,25 e vai achar o volume, tá? Essa conta tá até feita aqui. A gente relacionou 1 mol, tá? Com 22,4 direto, tá? Tá isso aqui. E o 0,25 com N, né? Que é o X que a gente vai achar, que é o Y, aliás. Não é o X, não. É o X. Tá certo? Que é o volume V, tá? Então é só você multiplicar o 22,4 por 0,25, tá? Que isso vai dar 5,6 litros, tá bom? Então entenda aí que é bem fácil, tá bom? Tranquilo. Bom, esse aqui também, esse exercício, segundo exercício, é importante a gente observar o seguinte: na CNTP, olha lá, o volume ocupado por 10 gramas, agora deu massa. De que? De monóxido de carbono. Lembre-se que monóxido de carbono é CO, não é CO2. CO2 é o dióxido. Então você vai calcular primeiro C, que é dá 12, né? 12. E o oxigênio você já sabe que dá 16, na sua tabela também, né? Ó, quando você soma, você tem aí 28. 28 o que, professor? Gramas por mol, né? Gramas por mol. Beleza? Tá aqui. O grama tá ali feio. Tá certo? Então eu já sei que 1 mol equivale a 28 gramas. Beleza? 28 gramas. E essas 28 gramas que equivale a 1 mol, ela também equivale a, se for na CNTP, 22,4, né? 22,4 o que? Litros, ó, esse L é litros, hein? Certo? Como ele deu 10 gramas, eu vou colocar grama embaixo de grama, 10 gramas, ó. Beleza. Ó. E vou achar o volume aqui. O volume a gente pode achar X, beleza? Só é multiplicar 10 por 22,4 e o resultado dividir por 28, né? E isso você vai fazer aí tranquilamente, tá? E você vai achar tantos litros, beleza? Olha, 10 vezes 22,4 dividido por 28. Agora ele não quer mol, não. Ele quer litro, volume, né? Ele não deu mol, ele deu grama aqui, tá? Esse aí também tá feito aqui de amarelinho, 1 mol, 22,4 litros. Aí o CO a gente já calculou que dá 28 e relacionou esse volume, ó, V, com 10 gramas, tá certo? Que é o que eu fiz aqui, ó. Tá? E se você
fizer aliás, dividir 224 litros por 28, tá? Você vai ver que vai dar 8 litros. Então esse X que a gente vai calcular aqui vai dar 8 litros, que é a letra B aí, né? Tranquilamente. Fácil, tá bom? E com isso, muito obrigado a todos. Na próxima aula a gente vai adiantar aí a outra parte, tá bom? Fica na paz aí, tchau.